Hoje é sábado, dia 9 de novembro do ano do Senhor de 2024, festa da dedicação da Basílica de Latrão. E para essa festa, o Evangelho é de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. A Basílica de Latrão, em Roma, foi construída pelo imperador Constantino. A tradição sobre a dedicação da Basílica de Latrão remonta ao século XII. Nós celebramos a festa da sua dedicação porque ela é considerada a mãe e a cabeça de todas as igrejas da urbe e do orbe. O Evangelho da festa de hoje relata a indignação de Jesus pelos desvios que aconteciam no Templo de Jerusalém, pervertendo a sua finalidade. Com violência, com um chicote feito de cordas, Jesus expulsou os comerciantes de animais para o sacrifício e também os cambistas, derrubando as suas mesas. Os sumos sacerdotes e toda a aristocracia ligada ao templo se aproveitavam das festas religiosas para intensificar o comércio e o câmbio de moedas, explorando todo o povo, em particular os mais pobres e os que vinham de muito longe para as festas de peregrinação, sobretudo a festa da Páscoa. O templo tinha uma moeda própria. Aproveitavam-se, essa aristocracia ligada ao templo, aproveitava-se da obrigatoriedade que todo judeu piedoso tinha de oferecer sacrifícios e das longas distâncias que os peregrinos percorriam para chegarem a Jerusalém, e, aproveitando-se disso, eles comercializavam todo tipo de animais prescritos pela lei para serem oferecidos em sacrifício. A moeda para compra e doação voluntária não podia conter nenhuma efígie ou inscrição que pudesse denotar idolatria e, por isso, introduzir a impureza no Templo Santo de Jerusalém. Daí, a necessidade de os compradores terem de trocar suas moedas pela moeda do templo. A cena descrita no Evangelho é dramática. Com um chicote,
Jesus expulsa do templo comerciantes e cambistas. A razão da atitude de Jesus, sentida como violenta pelos judeus, é dada pela evocação de uma passagem do profeta Zacarias que diz: já não haverá mercadores no templo do Senhor dos Exércitos. Mais tarde, os discípulos vão encontrar no Salmo 69, versículo 10, uma justificativa pelo que Jesus fez. Lá, no Salmo 69, 10, nós podemos ler: o zelo por tua casa me devora, e os insultos dos que te insultam recaem sobre mim. A pergunta dos judeus a Jesus é pelo significado do gesto. Eles perguntam: que sinal nos mostras para agires assim? Ao que Jesus responde em primeiro lugar, que o templo construído por mãos humanas será destruído e passará, como tudo nesse mundo passa. Em segundo lugar, Jesus revela um novo lugar da habitação de Deus. Jesus é o verdadeiro templo, o lugar em que Deus habita, onde Deus é encontrado e se deixa encontrar. Estar diante de Jesus é estar diante de Deus. A Filipe, Jesus disse: quem me viu, viu o Pai. Em Jesus de Nazaré, a invisibilidade de Deus cai por terra. Ao falar da destruição do templo como uma profecia ex eventu, o que de fato aconteceu somente por volta do ano 70, Jesus se referia ao seu próprio corpo, que é o templo de Deus. Diante do assombro dos judeus acerca do vaticínio da destruição do templo, o evangelista observa: mas ele falava do templo do seu corpo. O seu corpo, o corpo de Jesus, lugar da habitação de Deus, templo de Deus, é que será destruído através da morte violenta da cruz, mas reerguido pelo poder de Deus, que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.